Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, tudo bem com vocês? A aula de hoje é uma aula de ciências para o 5º ano. E o tema da aula de hoje é alimentação saudável. E eu sou a professora Pamela. Eu trouxe para vocês uma pirâmide de alimentos e eu tirei essa fonte do Ministério da Saúde. Para que serve essa pirâmide de alimentos? Ela serve para nos orientar de quantas porções devemos nos alimentar e de que tipo de alimentos. Então, por exemplo, na base da nossa pirâmide, nós temos aqui arroz, pão, massa, batata, mandioca. O que é recomendado a comer por dia desses alimentos aqui? 6 porções. Acima, nós temos as frutas e legumes. É orientado a comermos 3 porções. Logo acima, nós temos os feijões, é indicado uma porção. Carnes e ovos, também é indicado uma porção. Leite, queijo e iogurte, 3 porções. E lá no topo da pirâmide, nós temos açúcares e doces, recomendado uma porção só, e óleos e gorduras, uma porção só. Então, essa pirâmide aqui, ela é baseada numa dieta de 2.000 calorias, certo? E o que é mais recomendado também? 6 refeições diárias, sendo elas as 3 principais: café da manhã, almoço e janta. E no intervalo dessas 3 refeições, o ideal seria que nós nos alimentássemos de uma fruta, por exemplo, né? E o que mais também que é indicado aqui? A prática de atividade física, no mínimo de 30 minutos diários, certo? O que são alimentos? Alimentos são substâncias que contribuem para o crescimento e para a produção de energia do organismo. Então, vamos observar essas duas situações aqui, ó. Este primeiro homem, ele se alimentou de bebida alcoólica, refrigerante, pizza, sanduíche, gorduras, frituras. Como que é o formato do corpo dele? É praticamente uma obesidade, certo? E qual que é os benefícios deste homem que se alimentou de verduras, legumes, frutas, suco, água? Ele tem um porte físico tranquilo, não é nem gordo nem magro, saudável, certo? Então, assim, quem se alimenta de forma não adequada, o que tem como consequência, prejuízo? Problemas no coração, aumento na pressão arterial, desconforto abdominal, intestinal, né? A pessoa se sente mal, fica assim com a sensação de que não está fazendo a digestão, fica com dor de cabeça. Outras pessoas se queixam de gastrite, de dor no estômago. E uma pessoa que se alimenta saudavelmente, ela tem saúde, ela tem conforto, ela tem bem-estar, certo? Nós havíamos falado sobre os alimentos, que são substâncias que contribuem para o nosso organismo, certo? Mas, e os alimentos nutritivos? Quais são eles? E o que são nutrientes? Então, veja lá. Nutrientes são, por exemplo, proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais. Eu trouxe um exemplo de um prato saudável. Vamos observar a quantidade de comida e a variedade de alimentos. 1/4 deste prato é de arroz integral. O outro 1/4 é de feijão. Um bife de frango grelhado pequeno. Metade do prato é salada. Olha só. 1/4 dele é de beterraba e cenoura e o outro 1/4 alface e cebola. E de sobremesa, uma laranja.
E aqui, o que eu trouxe para vocês? Alguns exemplos de fibras, de alimentos onde nós encontramos as fibras. O abacate, o macarrão integral, cereais, frutas. E os alimentos não nutritivos? Eles podem ser saborosos. Sim, eles são saborosos. Eles são muito consumidos, são um dos principais alimentos vendidos nos supermercados. Porém, esses alimentos, os congelados, aqui ó, os enlatados e os industrializados, os skinnies, biscoito recheado, batatinha frita, Coca-Cola, ele é gostoso, mas ele não é nutritivo. Ele não tem sais minerais, ele não tem vitamina, ele não tem nada de produtivo, muito pelo contrário. Ele tem muitas substâncias que fazem mal para o nosso organismo. Porque para esses alimentos durarem bastante tempo e serem conservados, a sua aparência, a sua cor, o seu cheiro, e para ele se preservar bastante tempo, porque, por exemplo, um pacote desse aqui tem meses de validade, né? Ou até ano, dependendo. É muito conservante que tem nestes alimentos para que ele possa durar, certo? E a água? A água é importante para a nossa alimentação saudável? Sim, nós devemos beber bastante água para ficarmos bem hidratados. E qual que é a função da água no nosso organismo? Ela ajuda na regulamentação da temperatura corporal. A água transporta os nutrientes e substâncias no nosso corpo. Ela ajuda na absorção do nutriente. A água contribui para a digestão de alimentos e assim por diante. Um exemplo prático de uma alimentação saudável é a nossa merenda escolar. Então, vamos recordar da nossa deliciosa merenda na escola. Lembra? Eram arroz, dependendo do dia, né, do cardápio, era arroz, feijão, uma carne e salada. De sobremesa, uma fruta, né? São os alimentos necessários para vocês, crianças, poderem crescer, se desenvolver, ter um bom rendimento na sala de aula, certo? E a merenda também contribui para o hábito alimentar, né? Porque assim, a gente pode se alimentar de coisas não saudáveis, mas a merenda nos ensina a nos alimentarmos de forma saudável e é o alimento que vocês, crianças, necessitam para se desenvolver e crescer. Nos rótulos de produtos, por exemplo, industrializados, nós vemos no rótulo a informação nutricional. São informações de quais as substâncias que possuem nesses alimentos. Então, se tem carboidratos, se tem proteína, ou se tem um sódio ou gordura trans, é necessário especificar para o consumidor que vai comprar e adquirir esse produto quais são as substâncias que contém. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de calorias, que são energias, né? Que proporciona para o organismo. Então, aqui tem uns alimentos saudáveis e a quantidade de caloria, que por sinal é uma caloria baixa. E o açúcar? É o nosso vilão? Com certeza. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de uns produtos industrializados, enlatados, a famosa Coca-Cola ou uma garrafinha de suco. Olha a quantidade de açúcar que contém numa latinha de Coca-Cola. É absurdo. Se nós fôssemos sentir o sabor do açúcar, nós não iríamos ter condições de ingerir. Então, o que eles fazem? Eles colocam muitos produtos químicos para disfarçar esse gosto de melado. Mas a quantidade de açúcar é exatamente essa aqui, gente, é absurdo. Então, vamos optar, por exemplo, pela água mineral, que não tem açúcar nenhum. Bom, criançada, essa foi a nossa aula. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Continuem os estudos em casa e vamos lembrar de lavar bem as mãos, de usar álcool em gel, de ficar em casa, tá certo? Até a próxima aula. Até mais.
Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.